Muito bem, vamos para a nossa última questão. E essa fotinha aparece. Lista 3. Tabuada, altera a tabuada, eu posso editar o número. Esse aqui tá tranquilo, né? Criei calculadora, escolhi o operador do select. A gente fez questão com o select agora na tabela lá. Usando o método post, criar um formulário. Tá. Eu acho que talvez pode ajudar e é interessante talvez até para a gente fazer um comparativo com o que a gente fez em JavaScript, fazer o IMC. E aí a gente incrementa alguns detalhezinhos só para variar um pouco. E aí, pessoal, antes que eu esqueça de comentar, a gente encerra essa parte básica aí de formulário, né, com esses exercícios. E aí, na volta das férias, do recesso, a gente vai começar a incrementar um pouco mais. Com o quê? Duas coisas básicas. Primeiro, banco de dados, né? É hora da gente começar a deixar a coisa mais interessante. E outra, orientação objeto, né? Sem orientação objeto, os nossos programas ficam bem limitados e às vezes mal feitos também. E vocês vão entender isso, o porquê disso de forma bem clara. Então, claro, isso para a volta do recesso ali, vamos com calma, temos bastante carga horária ainda para ver tudo isso, não precisa se preocupar. Mas esses programas mais basiquinhos, que tem mais cara de algoritmo do que programação web, mas para a gente criar intimidade com a plataforma web, com a linguagem PHP, né, para ir pegando bem o ritmo. Mas na volta do segundo semestre, perdão, não sei nem se é semestre, trimestre, o que é, mas enfim, na volta do recesso, vamos pegar o negócio um pouco mais interessante, tá joia? Então, vou tentar chegar no meio termo ali que possa ajudar vocês com uma dessas questões. O modelo, fazer uma cópia aqui, copiar, colar, F2, IMC. Que seja a última vez também que a gente faça IMC, né? Mas assim, vamos fazer agora em dois arquivos. Então, o IMC e um calcular. A gente podia fazer com função, mas ainda não. Deixar a função também para a volta. Encerrar essa parte básica hoje com essa questão. Mas tá, o IMC ele precisa de um formulário simples. Cadê o anterior? Não, vamos copiar, né? Coisa tão rápida que não. Label seu peso. Put text. E sou peso ID. Lembrando que isso aqui é mais para a gente amarrar o label com a caixa de texto e se a gente quiser fazer alguma formatação também no CSS. O que nos interessa é isso aqui que a gente pega do formulário. Aí botão, calcular. Eu acho que eu fico dando os BR, mas eu acho que a gente tem um class botão, quer ver? Put botão. Vermelha, mas vai ficar isso aqui, pelo menos para de dar esses BR feios. O class é um ID.
Aqui. Vamos ver como é que fica. Ok. E nem vamos se enrolar muito, né? PHP. Peso. Eu vou deixar como get mesmo. Peso e altura. Outra coisa que a gente não está fazendo e não vamos fazer hoje pela última vez é validar, né, pessoal? A gente está pegando aqui considerando que a pessoa está digitando números, se digitar uma palavra. A gente não está fazendo esses testes, mas vamos deixar isso a última vez sem fazer. Os próximos a gente vai fazer essas validações. O que a gente pode fazer já de cara, que a gente viu que é interessante fazer, é só fazer esse cálculo se a variável não é nula, né? Ou seja, na primeira vez a gente vê como não está preenchido, a gente carrega, o get está vazio, aí ele fica como nulo, não adianta a gente calcular. Então, se os dois estão setados, ou seja, os dois têm um valor, se os dois não são nulos, aí a gente faz o cálculo. Senão a gente nem faz nada. Mas eu falei que a gente ia fazer no outra, né? No outro formulário, só para a gente brincar com dois. Vamos fazer então. Eu vou criar uma cópia. Copy. Dois. Calcular IMC. Tá? Então esse IMC aqui só vai ser o formulário. Vou tirar, não vai ter nada de PHP. Tá? E quando ele clicar no botão, a gente vai chamar o calcular imc.php. Isso aí. Vou chamar de resultado imc, só para a gente diferenciar. Já esse aqui não é um formulário, não preciso do form. Eu vou criar um div aqui. A gente tem um div caixa, bom e velho de sempre, para dar uma formatada. Já esse aqui, já que ele não é formulário, ele não precisa nada disso. Considerando que esse daqui vai ser chamado pelo outro, a gente já não vai correr o risco de vir vazio, porque ele já vai ser chamado. De qualquer forma, a gente deixa testando, porque se carregarem direto pela URL, vai dar o problema igual. Então, se os dois estiverem setados, a gente vai fazer o cálculo do IMC. Então, a variável IMC é o que mesmo? Peso dividido por altura ao quadrado. Isso aí. Ok. Aí agora nos cabe fazer os if. Se IMC menor, só eu não vou lembrar exatamente o que é cada um, tá? Mas vou colocar aproximado. Se menor que 20, eco. Vou fazer com eco, né? Vou fazer bonitinho. Fechando e abrindo PHP. Vamos fazer fechando e abrindo PHP. Vou acostumar com essa nomenclatura também. End if. Aí a gente faz e você está
com peso abaixo do normal. Isso, né? Else if IMC maior ou igual a 20 e IMC menor ou igual a 25, fecha PHP, opa, você está com peso normal. E mais um else if fazendo assim para a gente se acostumar mesmo com a nomenclatura, tá? Eu poderia fazer mais simples, mas é interessante a gente ir variando. Se for maior que 25, está com peso acima do normal. Cuide-se. End if, tem um end if para esse aqui também. Seria isso? Parece que sim. Só colocar um parêntese aqui, né? Não dá problema. Vamos lá. Aí eu tinha fechado tudo, né? Localhost eu chamei de IMC. Então esse aí é só um formulário. Nossa, tá feio. Por que tem essas quebras aí? Fui usar os estilo. Melhor. Meu peso, 100. Altura, 1,87. A gente pode mostrar o IMC, né? Para mostrar. Não precisa daqui. Vou colocar aqui no P. Seu IMC é de pontos, aí aquela tagzinha própria só para escrever variável, IMC. Sem 87. Eu não estou com 100 não, tá, pessoal? Seu IMC é de 28 ponto papapá. Está acima. Ok. Vamos dar só uma quebra de linha aqui. Facilitar um pouco. Vamos baixar esse peso para 90. Ainda está acima do normal. 90 já é. Soltar aqui. Vamos para 80. 22 está com peso normal. Legal. 80 é bom. Está longe disso, né? E 70. Ainda com peso normal. Dá para perder bastante peso ainda para estar com o normal. Mas o 60 certamente abaixo do normal. Tá. Ok.
está funcionando, só que tem uma coisa que não está interessante, é esse número quebrado aqui, com tantas casas decimais, né? Na verdade, tem uma função bem simples, o nome dela é number format, formatar número. É o seguinte, você passa o número que quer formatar, você passa como um parâmetro o número de casas decimais. 2, 2, 3, acho que 2 casas, ou até uma, né, para peso. Vamos deixar 2 casas decimais, parece um formato mais comum. E aí vamos ver o que acontece. Ficou 17.158, ele faz o cálculo e já faz o arredondamento. Tá? Então, CMC 17.16. Legal. Só que ele está com um ponto, né? Que é o padrão americano. A gente tem como mudar isso? Sim. Essa função ela permite mais 2 parâmetros, que é justamente a ordem. São 2 caracteres, a ordem da utilização desses separadores. Né? Por exemplo, no Brasil, o ponto separa as centenas, os milhares, na verdade, né? É isso. E a vírgula os decimais. Nos Estados Unidos é o contrário. Os milhares são separados por vírgula e os decimais por ponto. Então, se eu coloco aqui vírgula e ponto, vamos ver. Agora sim, eu tenho a vírgula separando o número decimal. Se eu quero no padrão americano, que já é o que já estava, aí eu altero aqui para ponto e vírgula. Ponto para decimal e vírgula para os milhares. Mas aí não precisaria, que já é o padrão dele. Então, se a gente quer deixar no padrão brasileiro, é só colocar assim. Okay? Mas o que nos interessa mais aqui é o decimal. Tá, só para a gente inventar um pouco mais e ver um componente HTML que a gente não pegou com PHP ainda, eu vou pedir o nome da pessoa, para tornar a coisa um pouco mais pessoal. Nome. Seu nome, né? Para a gente dar um olá, enfim, tornar a coisa menos fria. E não que faça diferença, mas vamos fazer de conta que sim, só para a gente brincar um pouco. Informar o sexo. E aí, por que eu quero que a gente forme o sexo? Para a gente trabalhar um pouco com o radio, só para vocês verem como é que funciona. Então, o radio vai ter o sexo feminino. Colocar um BR aqui. Não, BR aqui. Vou precisar aqui. Um masculino, mas também vamos dar a opção para a pessoa não informar. Ok. E aí, ID eu não vou utilizar. Eu não usou o label, né? Poderia ter usado, mas vamos simplificar aqui nesse caso. Para que a gente possa, só vou carregar o formulário aqui para a gente ver isso. Vamos colocar um BR ali na frente, então. Também. E um label. Nossa. Não. Label. Seu sexo. SPR. Não deixa eu for. Beleza, seu sexo. Vejam que aqui ele está deixando marcar mais de um, o que não, o radio não é para isso. Para que a gente marque apenas só um, o nome deles deve ter o mesmo. Que aí, mais natural a gente deixar como sexo. Beleza? Ok. Vou preencher alguma coisa aqui só para a gente ver.
Olha aqui na URL em cima, né? Nome foi vazio, sexo foi como on, peso 1, 2, 3, altura 12. Vou trocar o sexo aqui, on também. É de ativado, só dizendo que foi clicado. Por quê? Porque a gente não definiu um valor. Então, diferente dos outros, onde o valor a gente fornece, o sexo, ele já... Veja, valeu não, né? Ele já tem um valor predefinido, onde a gente só vai escolher um deles. Aí aqui, vejam que não é esse valor aqui informado. Aqui a gente pode colocar feminino ou só F, M, e aqui não. Agora sim, vou pegar, né? Se eu clico feminino aqui, ó, F, legal. Masculino, M, beleza. Então agora me parece que a coisa está mais correta. Então aqui o que a gente pode fazer? Inventar um pouquinho. Por exemplo, pegar o nome, está vindo via get, né? Para a gente brincar um pouco, pessoal. Nome, a gente pode fazer olá. E aí, olha que legal que a gente pode fazer. Eu vou deixar aqui. A gente pode usar o sexo para falar senhor ou senhora. Vou pegar aqui o sexo. Vou pegar aqui sexo. Eu vou fazer um ifzinho. Realmente só para a gente brincar. Se sexo igual a F, eu vou criar uma variável chamada de tratamento igual a senhora. Se sexo for masculino, senhor. Se optou por não informar, então também vamos deixar tratamento em branco. Beleza? Só para a gente brincar um pouquinho. Então a gente usou o sexo para definir como vai ser chamado. E aqui a gente pode fazer numa frase só. Olá, aí abro o tag, tratamento, que é uma variável. Olá, senhor ou senhora, e aí outra variável, que é o nome. Uma vírgula, variável, cifrão, seu IMC. Vamos ver se vai ficar legal assim. Me parece que vai ficar mais agradável ao usuário. Carrega-se. Nome é Fábio, sexo masculino. Meu peso 90, 87. Olá, senhor Fábio, seu peso. Muito bem. Aqui eu posso ter também a Maria, uma mulher que está tem essa altura e tem 50 quilos. Olá, senhora Maria, seu peso está muito magrinho. E aqui a gente pode ter o Pedro, que não quis informar. Pedro está com 140 quilos. Olá, Pedro, sem tratamento, seu IMC 40. Está acima do peso, Pedro. Legal, gente. Mais um programinha, né? Simples, bem conhecido da gente. Por que eu quis fazer ele? Primeiro, porque ele é conhecido. Segundo, porque a gente fez ele em JavaScript. Vocês devem ter feito em outras linguagens. E a gente consegue comparar como é que ele é em PHP. Né? Demos uma incrementada para fazer em 2 programas, um chamando o outro, né?
Lembrando que é um programa que está lá no servidor, que no caso está aqui, porque está tudo na minha máquina, mas um dia a gente vai testar isso tudo remotamente. E né, em mais de um computador. Fizemos um exemplo com o Radio para dar uma incrementada e ver um elemento que a gente não tinha tratado ainda com o PHP. Tá joia? Com isso aqui a gente encerra a nossa aula e a gente encerra também essa fase que chamamos de introdutória, tanto do PHP quanto do PHP Web. Então, depois que a gente voltar das aulas, quando voltar às aulas depois do recesso, aí a gente agora vai começar a gente vai trabalhar com um PHP um pouco mais sofisticado, fazendo conexão com banco de dados, trabalhando com orientação a objeto, trabalhando questão de sessão. O que é a sessão? Né? Você fazer um login com usuário e senha e você está logado ali no sistema sem precisar ficar validando e ter vários dados armazenados naquela sessão. Mais para frente, ver alguns frameworks também que facilitam bastante o trabalho em PHP. A gente vai fazer tudo no banco de dados inicialmente da forma mais crua possível, vocês entendam, e é um pouco mais trabalhosa. Uma vez que a gente entende, aí a gente vai para frameworks que facilitam a nossa vida. É só a gente comparar com CSS, né? A gente fez bastante CSS na mão, tudo bem trabalhoso, mas entendemos e sabemos como CSS funciona. Depois que foi visto isso, a gente foi para o Bootstrap, onde tinha tudo pronto, né? Ou bem encaminhado. Ah, porque não foi para o Bootstrap direto? Senão vocês não entendiam como funciona o CSS. A mesma coisa que a gente não vai para os frameworks PHP antes da gente entender de fato como é que funciona o PHP. Tá joia? Então a aula de hoje, a proposta é ela ser só prática, sem conteúdo novo, mas fazer algumas atividades da lista e reforçar alguns conteúdos já vistos. Tá joia? Então assistam assim que puder. No recesso, ali nas férias, descansem o que for possível, mas se atualizem nas aulas, não tragam nada acumulado para o próximo semestre. Tá joia? Porque eu desconfio que a nossa vida à distância vai continuar por um tempo. Tá joia? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.